Pronto, já abriu, Michele, pode seguir, obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Michele, eu sou pedagoga aqui na Universidade Federal de Alfenas e hoje eu vou mediar a atividade que a gente vai ter, nossa última atividade do Lápis esse ano. E a Paula Lemes, da UFO, está aqui com a gente, aceitou participar, a gente agradece muito. Ela vai falar sobre neuropsicologia, né, que é um tema que a gente tem bastante interesse, né, a natureza das nossas atividades no serviço de apoio ao estudante exige um conhecimento sobre teorias, que a gente conheça a fundamentação teórica, e eu acho que a atividade de hoje ela vai ser bastante rica para nos ajudar nesse sentido, conhecer mais sobre a neuropsicologia, né, entender um pouco qual a diferença entre neuropsicologia. Só um pouquinho, gente. Vocês devem estar escutando meu menino falar, né? Desculpa. Principalmente, né, qual a relação entre neuropsicologia e neurociência, neuroaprendizagem, tem alguma relação, né? Como se articulam? Eu vou começar apresentando a Paula, ela é psicóloga, graduada pela UFO, especialista em psicologia clínica na abordagem cognitivo-comportamental, especialista em neuropsicologia, mestre em psicologia, processos cognitivos pela Universidade Federal de Uberlândia, doutora em ciências da saúde, neuropsicologia, também pela UFO, e é idealizadora da Cognitiva, serviço de referência em psicoterapia cognitiva e neuropsicologia. Atua principalmente nos temas de avaliação e reabilitação neuropsicológica, processos cognitivos, neuropsicologia, psicologia do desenvolvimento, transtornos do neurodesenvolvimento, psicoterapia cognitiva e comportamental. Paula, a gente agradece muito a sua participação, por ter aceitado falar conosco. Em geral, aqui somos servidores que trabalham nos serviços de apoio ao estudante, especialmente em instituições federais de ensino superior, mas a gente costuma também ter participantes de universidades privadas, de universidades estaduais, mas em geral são servidores técnicos, né, alguns docentes também, que atuam diretamente no apoio aos estudantes das instituições. Então, fica à vontade, o tempo é seu. A Paula pediu para que a gente vá fazendo comentários no chat ou mesmo perguntas, né, para que ela possa ir interagindo. Mas, assim, é para abrir o áudio, conversar, a gente vai deixar para o final da fala dela, tá bom? Mas quem quiser interagindo, pode escrever no chat. Obrigada a vocês também, pessoal, que estão aqui, né? A gente sabe que final de ano a gente já está cansado, as atividades são muitas para fechar o semestre, fechar o ano. Então, obrigada pela participação de vocês também. Paula, fica à vontade, obrigada. Michele e Carlos, eu que agradeço o convite, né, que o Carlos me fez. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, então, para mim, assim, é um prazer enorme. Independente do cansaço de final de ano, né, que com certeza estamos todos nós. Eu acabei ainda de passar por uma reforma, mudança, então é um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas a gente, quando gosta de um tema, realmente a gente sente prazer em estar aqui. Então, agradeço muito a confiança e o convite, tá? De hoje. E para começar a fazer a minha fala, eu vou projetar uma imagem, e aí o Carlos pediu para eu descrever as imagens, né? Que tem alguém, tem inscritos aí que não enxergam, então eu vou descrever o melhor possível a imagem, para vocês irem acompanhando aqui com a gente. Para começar a minha fala, então eu venho em nome da Universidade Federal de Uberlândia, que é a UFO. Para quem não conhece, Uberlândia fica no Triângulo Mineiro, dentro de Minas Gerais, no triângulozinho ali, né, mais a oeste de Minas.
E então, a Universidade Federal de Uberlândia é uma grande universidade que tem vários campi aí, não só em Uberlândia, mas também em cidades próximas. Tem campi em Patos de Minas, tem campi em Ituiutaba, que a gente fala que é o Pontal, que é a pontinha do nariz de Minas Gerais, Ituiutaba, por isso Pontal, e também em Monte Carmelo. Então, a gente tem, ela ampliou bastante aí nos últimos anos, a UFA é uma grande universidade, e é referência em várias coisas. A gente tem um hospital de clínicas aqui, né? Não sei se todos já ouviram falar, um hospital de clínicas também de referência em várias áreas. E agradeço muito em nome aí da UFO, da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, da PROAI, a qual estou lotada, e a DIPAI, eu fico na divisão de promoção de igualdades e apoio educacional. Então, eu trabalho em um setor em que eu sou neuropsicóloga, a gente tem a Leiliane, que também está nesse projeto de neuropsicologia, né, em parceria comigo, ela faz outras coisas, mas também faz parceria aqui da neuropsicologia, dentro da assistência estudantil. Temos 2 pedagogos que o Carlos conheceu, né, que ele veio nos visitar, então ele conheceu o Antônio Neto e o Aloysio. A gente tem uma assistente social dentro do setor e a chefia. E agora, recentemente, um assistente administrativo, que foi uma luta longa para a gente ter, era o único setor que não tinha dentro da PROAI, e o assistente administrativo, então, a gente conquistou para a nossa divisão. Essa é a nossa estrutura, só para vocês entenderem, né, esse contexto ao qual eu vou contar para vocês aonde a neuropsicologia se inseriu aí, nesse trabalho multiprofissional, que é um trabalho de vários profissionais aí dentro da PROAI. Vou projetar uma imagem para a gente começar a falar da neuropsicologia. Alguém aqui já ouviu falar em neuropsicologia? Alguém sabe o que é ou não? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Alguém sabe o que é, do que se trata, o que faz? Neuropsicologia? Se quiserem colocar aí no chat, por favor. Quem puder. Não conheço. Não conhece? Eu imagino que a maioria, talvez, mais ou menos, dá para ter uma ideia pelo nome, né? As pessoas, elas deduzem muito. Então, eu trouxe aqui a minha logomarca, esse aqui é de um serviço particular meu, não é da UFO, mas para trazer o cérebro como representação da neuropsicologia. Por que o cérebro? Porque a neuropsicologia, ela se propõe a atuar justamente na interface, ou seja, na ligação entre cérebro e comportamento, entre cérebro e cognição. Então, tudo que está na interface entre os sistemas, os nossos sistemas aí do cérebro, cerebrais, e o comportamento humano, a neuropsicologia, então, ela estuda, ela é um campo científico de especialização dentro da psicologia. Então, a neuropsicologia é feita por psicólogos, tá? Então, é uma especialização e tem um campo científico aí que é advindo da neurociência. Então, a neurociência é o grande guarda-chuva, e aí a neuropsicologia é, então, uma parte da neurociência dentro da psicologia, certo? E aí, a neuropsicologia, então, pensando em cérebro, comportamento e cognição, o que é cognição? São todos os nossos sistemas cognitivos que processam informações. Então, é a nossa atenção, a nossa memória, a aprendizagem, a inteligência, raciocínio, linguagem, tudo isso perpassa pelo nosso processamento cognitivo, ou seja, processamento de informações. Então, onde a neuropsicologia se insere aí dentro de uma universidade federal, dentro do ensino superior. Eu trouxe aqui para vocês, vou dar um print, né? Aqui é uma imagem de um artigo científico que eu trouxe agora de 2021, ele acabou de sair esse artigo, é um artigo de agora de novembro, e é sobre a prevalência do TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Onde que que tem a demanda, né? Como que a gente fala, nossa, o que a neuropsicologia pode contribuir mais dentro do ensino superior? E a neuropsicologia pode contribuir muito em várias frentes que eu vou falar para vocês. Uma delas é em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento.
Os transtornos do neurodesenvolvimento, antes, eles eram conhecidos como transtornos globais do desenvolvimento. E aí esse termo foi atualizado recentemente, por meio do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, na 5ª edição, que é o DSM-5. Então, no DSM-4, a gente falava em transtornos globais do desenvolvimento, no CID também, que é o Código Internacional de Doenças. Agora, nos novos, né, que é o CID-11 e o DSM-5, a gente fala em transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, alguns transtornos, eles não têm um serviço de apoio, não tem serviço de referência, não tem amparo legal para que a gente preste esse serviço ainda. A gente tem algumas coisas por lei já, que eu vou citar daqui a pouquinho para vocês, especialmente das deficiências sensoriais e, por exemplo, o transtorno do espectro autista, que está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, é um deles, que é o autismo, né? Muito conhecido como autismo. Ele está dentro desses transtornos, é um deles. E o autismo é entendido como deficiência, então ele tem amparo legal. Só que, de fato, a gente não tem apoio a quem é autista nas universidades. Isso eu falo com muita propriedade porque eu fiz um trabalho de busca, de revisão. Eu entrei em todos os sites de todas as universidades, se eu não me engano, são 60 e poucas universidades federais, incluindo institutos federais. E aí eu fiz uma pesquisa e publiquei em um simpósio de assistência estudantil nosso, porque a literatura científica é muito vaga, ela é muito pouca no Brasil, nessa área de ensino superior, transtornos do neurodesenvolvimento, ou neuropsicologia e ensino superior, né, universitários. A gente tem algumas pesquisas muito específicas, mas a gente ainda não tem um corpo robusto de evidências para falar dessa área. Então, a gente tem muito que avançar aqui. E essas pessoas estão aí precisando do nosso apoio. Porque, por exemplo, quem tem TDAH não é amparado ainda por lei, mas é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa passa a vida com problemas relacionados ao déficit de atenção e hiperatividade, uma coisa ou outra, ou os dois, né? Déficit de atenção sozinho, hiperatividade, isso causa inúmeros prejuízos, inclusive na vida acadêmica do universitário. Mas não tem um amparo legal ainda. Recentemente, a gente teve a aprovação da lei de apoio e diagnóstico ao TDAH e dislexia, que é um outro transtorno do neurodesenvolvimento, que está dentro do transtorno de aprendizagem. Então, a gente teve recentemente um avanço legal em que foi sancionada uma lei pelo presidente de apoio e diagnóstico no ensino básico. Então, as crianças estão resguardadas e agora as escolas vão ter que prover esse apoio e diagnóstico dessas questões. Mas isso não chegou ainda no ensino superior. Mas a tendência é que começa no ensino básico e chega para nós em algum momento aí no ensino superior. E aí eu trouxe, então, esse artigo agora de 2021, de uma revista científica renomada, falando para nós do TDAH na vida adulta. O TDAH, ele acomete cerca de 5,4, 6, né, dependendo do método da pesquisa científica, 6, 7, chega até 10% de crianças do mundo todo que tem TDAH. Ele é o transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, mais prevalente. É o mais prevalente aí dentre os transtornos do neurodesenvolvimento. Por isso eu estou destacando ele, mas não é só ele, que não tem ainda esse serviço de apoio, de referência, né? O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas. E aí, desses 6% até 10%, né, de pessoas com TDAH, de crianças, 60% até 70% dos casos continuam tendo prejuízos significativos na vida adulta com o transtorno. Não tem um apoio adequado, não desenvolve estratégias, não tem tratamento, porque não tem cura. Os transtornos do neurodesenvolvimento não têm uma cura. Eles acompanham a pessoa a vida toda. Então, 60% a 70% dos casos, esse artigo científico aqui está mostrando, de pessoas com TDAH, elas continuam a ter muitos prejuízos na vida acadêmica, na vida adulta. E esses prejuízos, quando a gente fala em prejuízo, em transtorno, para a gente diferenciar da dificuldade de aprendizagem, que é uma grande discussão na educação, né?
Dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. A dificuldade, ela não envolve, o transtorno, aliás, o transtorno envolve prejuízo significativo em 2 ambientes ou mais. Tem que ser mais de um ambiente. Então, a pessoa tem prejuízo dentro de casa e na faculdade. Ela tem prejuízo em casa e na escola, né? A criança tem que ter em 2 ambientes ou mais de convívio dela. Porque se é restrito a um ambiente só, a gente passa a pensar em outras questões que não transtorno de aprendizagem, por exemplo, nem TDAH. Então, um dos critérios de transtorno tem que ter prejuízo significativo. Senão, a gente começa a cogitar outras coisas ou até dificuldades restritas a um contexto, restrita a um ambiente só, talvez é o método de ensino, talvez é o sistema, né, a forma, a didática que não está alcançando, aí é outra discussão. Mas transtorno, quando a gente fala que 60% a 70% dos casos chegam para nós na universidade, na vida adulta, dos casos lá de TDAH, ou seja, a maioria, chegam ainda com prejuízo. Então, eles ingressam com prejuízo para aprender, para prestar atenção, tá? Então, são vários prejuízos aí que envolvem o TDAH, eu trouxe como um exemplo. Agora eu trouxe um outro artigo científico, esse aqui é de 2016, já há 5 anos atrás, do TDAH em universitários. Então, ó, eu saí da vida adulta, no geral, para falar do TDAH nos universitários. E esse artigo científico aqui, ele segue muito o que eu acabei de falar do outro artigo, que é um bom artigo, né, recente, que saiu, que os universitários seguem mais ou menos essa mesma prevalência que eu falei dos adultos. Ó, cerca de 64,5% de pessoas que já tinham TDAH, já têm um diagnóstico, elas continuam tendo prejuízos quando entram na universidade. Então, essas pessoas precisam de apoio, a demanda está aí, né? Isso daqui segue a ideia também do transtorno de aprendizagem, do transtorno do espectro autista. A pessoa continua tendo prejuízo em sua grande maioria. Essas pessoas precisam de apoio também dentro da universidade. Temos também os transtornos da comunicação, né, dentro dos transtornos aí do neurodesenvolvimento, o transtorno da deficiência intelectual, que é a deficiência intelectual, que também já é amparado por lei, mas de fato, o apoio de fato é muito pouco o que ainda acontece. Então, só para mostrar para vocês aí a prevalência. E aqui, isso aqui é uma apresentação que eu montei para a minha gestão, agora começando um pouquinho da história, né, da neuropsicologia dentro da UFO. Eu montei, então, por várias vezes para apresentar para a gestão da PROAI, algumas justificativas. Isso aqui é uma apresentação do Prezi que eu fiz, eu dei um print lá para trazer para vocês. Aonde estão as justificativas aí, dentro do que a gente tem? Qual inserção legal a gente teria, então, para propor algo? Porque é assim que a gente conversa nas universidades federais, né? Não é só a Paula gosta, a Paula quer. Não, você tem que ter um amparo legal e a gestão tem que ver sentido naquilo para te apoiar. Então, a proposta parte a partir do nosso Plano Nacional de Educação na meta 10.9. Aí, não sei se dá para ver, mas eu coloco aqui em negrito a parte do apoio psicopedagógico. Então, o apoio psicopedagógico, ó, não é só pedagógico. Então, eles incluem esse termo, psicopedagógico, para garantir o acesso, permanência, aprendizagem, a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional. Olha só essa promessa do Plano Nacional de Educação, quanto ela é profunda e ampla, né? Garantir, não é só apoiar, é garantir acesso, permanência, aprendizagem. Então, a gente tem que garantir a aprendizagem dando um dos apoios, além da assistência social, financeira, dos auxílios, é o apoio psicopedagógico. E aí, pensando nisso, né, ainda no Plano Nacional aí de Educação, na meta 12.5, tem também falando do financiamento, né, que é o FIES e tudo mais. E aí, lá embaixo, tem o apoio a estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, que é o que eu falei para vocês que o termo atualizou, mas a legislação ainda não, né? Que é o que o MEC aí ainda está no MEC, isso aqui. Altas habilidades e superdotação. Então, ó, aqui tá não só quem tem deficiência e transtornos, mas altas habilidades e superdotação, que também é outra demanda muito específica de apoio. E, de fato, é raríssimo uma universidade que no ensino superior, de fato, apoia seus alunos superdotados. Por exemplo, por experiência minha na UFO, o que acontece? A gente tem um aluno superdotado ou com altas habilidades em áreas específicas, você vai conversar com o coordenador de curso para antecipar currículo, né? Porque a pessoa já está, o raciocínio dela está muito além daquele sistema ali curricular. Os coordenadores olham de cara feia para a gente. Acham um absurdo. Como assim antecipar? Não tem amparo legal nenhum, não vou fazer isso não. E assim, fica por isso. Então, a gente tem no nosso Plano Nacional de Educação, agora, se de fato isso é feito, e a gente pode discutir depois, né, das minhas falas aqui, as dificuldades sobre isso, que também eu vou falar daqui a pouquinho. Eu vi que a Adriana falou sobre que ela tem déficit de atenção e tem muita dificuldade na formação escolar. Então, Adriana, você sente aí na pele o que é chegar aí na vida adulta com esse déficit de atenção. Aí eu não sei se você teve apoio, né, tratamento, mas faz muita diferença uma pessoa que tem um apoio de preferência multiprofissional com déficit de atenção. O Carlos perguntou, essas que não têm prejuízo é porque desenvolveram alguma habilidade em lidar com isso? Muito provavelmente são aquelas que desenvolveram habilidades, estratégias, tratamento, tratou com medicação, tratou com equipe multiprofissional, a maioria sim. E a gente tem uma questão também, Carlos, que é do nosso desenvolvimento, do nosso neurodesenvolvimento, que é o desenvolvimento do cérebro. Crianças muito pequenas que às vezes têm prejuízo, casos, por exemplo, mais brandos, mais leves, o próprio cérebro, a gente tem a neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se regenerar e fazer novas ligações ao longo da vida toda. Por exemplo, uma pessoa que tem um acidente muito grave, bate a cabeça e aí, às vezes, lesiona uma área do cérebro. O nosso cérebro ele vai tentar, com uma estimulação bem adequada, compensar aquilo que está deficitário. Então, ao longo da vida e do desenvolvimento, o nosso próprio cérebro tem essa capacidade de tentar compensar o que não funciona. Só que, geralmente, essas pessoas, além dessas estratégias que vai desenvolvendo ao longo da vida, também tem um apoio. Porque sozinho, lidar com o transtorno é muito mais desafiador, é muito mais difícil. Mas tem essa questão do próprio cérebro em si, da maturidade desse desenvolvimento do cérebro, tá? Eu tenho altas habilidades, é um pesadelo. André, a gente pode conversar depois, se você quiser, sobre as altas habilidades, porque é um mundo à parte. Eu trabalho com isso, não só na UFO, mas na clínica particular, principalmente. E é um mundo à parte, são demandas específicas. A pessoa, ela tem várias questões, inclusive emocionais, para lidar com isso, porque o cérebro tem alto funcionamento o tempo todo. Isso tem impacto nas relações, isso tem impacto na aprendizagem, tem impacto em tudo, né? Porque onde a pessoa vai, a alta habilidade está com ela. Ela é assim, ela nasceu e vai ser sempre assim. Então, tem várias demandas muito específicas, por isso a importância de políticas públicas que apoiem essas pessoas. E olha só, altas habilidades de superdotação. Isso não é um diagnóstico de doença. Isso não é uma doença, mas precisa de apoio, porque é um tipo de aprendizagem muito específico, especializada mesmo, que precisa para ter esse sucesso acadêmico que está aí no próprio Plano Nacional de Educação. Então, seguindo, né? Aí, então, eu falei, do Plano Nacional de Educação, do MEC, e aí a gente tem, um pouco abaixo, o decreto que ampara aí as pró-reitorias de assistência estudantil, a existência delas, que é o PNAES, né? Eu imagino que todo mundo aqui que trabalha com assistência estudantil sabe o que é o PNAES. E aí o PNAES, que é justamente esse financiamento, né, de programas de apoio em várias áreas aos estudantes que têm baixa condição, têm vulnerabilidade socioeconômica,
Então, o PNAES também tem dentro dele, do próprio Programa Nacional de Assistência Estudantil, né, que é o significado de PNAES. Aqui, então, eu trago uma imagem falando justamente da parte do artigo 3º do PNAES, lá no parágrafo 10º, que fala do acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Isso está no PNAES, isso não está só no Plano Nacional de Educação. Então, tem que ter ações para essas pessoas dentro do PNAES. E o que acontece? Foi a pesquisa que eu fiz de revisão. Você acha algumas coisas, mas não é o apoio que a pessoa realmente precisa para ela seguir. O que eu vi na maioria das universidades? A bolsa, o auxílio inclusão. Eu não sei se tem o mesmo nome em todas as universidades, mas é um auxílio financeiro para quem tem deficiência. Não para quem tem TDAH, para quem tem transtorno de aprendizagem, para quem tem superdotação, que tem necessidades específicas, né? Dentro aí da educação especial, que algumas legislações ainda chamam de educação especial, mas nem é usado esse termo mais. Mas quem tem deficiência, por exemplo, física, né? Seja ela qual for, ou sensorial, ou auditiva, a cegueira, ou baixa visão, estão amparados aí por essa lei e têm direito a solicitar essa bolsa acessibilidade, bolsa inclusão, né? E tem o valor lá do auxílio para essas pessoas com baixa condição socioeconômica e com deficiência ao mesmo tempo, né? Não basta ter só a deficiência, tem que ter os critérios, atender aos critérios do PNAES. Mas essas pessoas estão aí no PNAES também. E aí, percebendo isso, né? Porque quando eu entrei na PROAI, quando eu me transferi para essa área, dentro da UFO, eu fui ler, a primeira coisa que eu fui ler foi as legislações, né? Que pediram para eu ler da área. E aí eu percebi isso e falei, gente, cadê esses serviços de apoio? Ah, tem um serviço de referência lá que faz audiotranscrição, que adapta os textos para letras maiores e vez ou outra tem uma cadeira de rodas, assim, assado, tem os intérpretes, certo. Mas e a aprendizagem? Cadê o apoio à aprendizagem? Ah, a gente não tem pessoas, a gente não tem equipe, a Universidade Federal é difícil demais, e aí nos desafios eu volto nisso. Mas aí eu comecei a perceber o gargalo, o limbo, né? Não tinha isso para essas pessoas dos transtornos globais do desenvolvimento, que aqui não é só autismo. Tem pessoas que falam que o autismo é transtorno, como se fosse a mesma coisa, e não é. Os transtornos globais, eles são um guarda-chuva de coisas, e o autismo é um deles. Aí tem pessoas que acham que isso aqui é a mesma coisa que autismo, e não é. É mais, envolve TDAH, envolve várias outras coisas. Vamos ver aqui o chat, para não ficar só na falação, na cabeça de vocês. A Michelle, acontece bastante dos núcleos especializados só atenderem os estudantes com deficiência. Aqui na UF é assim também. E não se responsabilizarem pelos transtornos do neurodesenvolvimento. Além de fazer com que esses estudantes não tenham apoio especializado, impossibilita o direito a tutores, por exemplo. Exatamente. É isso que acontece, até pela questão do amparo legal. Mas se a gente for, de fato, levar o pé da letra, aqui está o amparo legal. É isso que eu sempre questionei com os gestores, porque o amparo legal está aqui. Aí é falta de ser alguém que estuda o que é um transtorno global do desenvolvimento, que está desatualizado, né, isso aqui. Então, os transtornos globais envolvem mais coisas do que só autismo. E altas habilidades por dotação? Piorou, não tem. É muito raro uma universidade que tem esse serviço de apoio. Então, pensando nesse embasamento de onde a gente se insere, onde a neuropsicologia poderia contribuir, deixa eu só passar a próxima imagem. Essa imagem aqui, eu trouxe de... Afinal, se a gente vê, se a gente tem embasamento, está no PNAES, está no Plano Nacional de Educação, o apoio a essas pessoas, ao sucesso acadêmico, é o que está lá, né? Onde estão essas pessoas? Cadê elas? O que a gente faz com elas? Elas vão para onde?
A quem elas recorrem quando elas chegam, por exemplo, muitas nem têm diagnóstico, passam uma vida sem saber que tem TDAH, com inúmeros prejuízos, e não sabe que tem alguma coisa que é tratável, que tem apoio, que melhora a qualidade de vida. Aí eu trago uma imagem aqui de uma pessoa sentada com uma jaqueta, camisa por baixo, cinza, uma calça jeans, sentada e invisível. Essa pessoa é invisível. A impressão que me dá é a invisibilidade. E eu falei muito disso daqui, que esse projeto que a gente propôs, né, aqui na UFO, ele ganhou um prêmio de inovação aqui da UFO, 4.0. Nesse prêmio de inovação tinha uma apresentação que eu fiz, né, como coordenadora do projeto. E aí eu falei muito disso, da invisibilidade. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam que o Einstein tinha TDAH. A gente não sabe, porque na época provavelmente ele não deve ter tido um diagnóstico, porque nem tinha esse nome. Mas dizem que ele tinha. Tem vários artistas famosos que têm. Por exemplo, o Fiuk, que é o filho do Fábio Júnior. Ele tem TDAH. E não sei se alguém acompanhou o último Big Brother em que ele participou, acho que foi do ano passado, ou 2020, não sei. O Fiuk, nas provas, por exemplo, que tinha mais processamento cognitivo nas provas do Big Brother, era clara a diferença e o prejuízo que ele tinha frente aos outros participantes. Por exemplo, tinham provas de memorização. Você tinha que decorar, por exemplo, apareceu essa figura, essa e essa. Aí você ia aumentando o número de figuras. Ele, assim, rapidamente foi eliminado da prova. Era uma prova que, para quem conhece TDAH, já sabia que não era uma prova para o Fiuk, né? Então, para quem tem TDAH, a questão de memória de curto prazo é um problemão. Agora, imagine essa pessoa sentada numa sala de aula, olhando para o professor, aí o professor ou a professora está lá na frente falando, e a memória de curto prazo tem falhas para quem tem TDAH. A pessoa não processa e aí ela não sabe o que faz com aquilo. Não é que ela não processa, falei errado. Ela processa com falhas. E aí aquilo não funciona, as informações vão ficando fragmentadas dentro da mente dela até que ela perde e não consegue mais. Aí fica uma sobrecarga na atenção. Onde essa pessoa está? A quem ela recorre? Invisível. Ela nem é vista dentro da universidade. E o professor muito provavelmente vai olhar para aquela pessoa e achar que é preguiça, dizer até, nossa, é o voadinho. Né? Então, essas pessoas ainda são invisíveis, infelizmente. Pensando nisso, a proposta do trabalho é justamente da neuropsicologia no ensino superior, é dar visibilidade para quem está invisível. E mesmo as pessoas com deficiências físicas e sensoriais, eu ainda vejo muita invisibilidade nas necessidades delas. Elas não são atendidas nas suas necessidades como um todo. Isso eu estou falando de aprendizagem, não estou falando nem de necessidade emocional, necessidades aí financeiras, sociais, eu estou falando da aprendizagem aqui. E aí, então, eu trouxe essa figura para representar essa invisibilidade dessas pessoas que estão lá, está no PNAE, está no Plano Nacional de Educação, mas ainda estão invisíveis dentro da universidade. E aí, o que a gente propôs aí para poder trabalhar com essas pessoas? Afinal, o que fazer com isso, né? A gente viu, tem demanda, as pessoas estão aí precisando e muito de apoio. A gente tem respaldo. Aí aqui eu não coloquei a parte mais legal de dentro da UFO, né? Porque não cabe aqui a nossa discussão. Mas tem a parte que dentro da própria Constituição, da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO, tem lá também apoio aos alunos com todas essas questões, essas características. Na hora que você vê lá dentro do meu setor, a mesma coisa se repete. Então tem todo, vai repetindo, né? O amparo legal aí para essas pessoas de apoio. O que a gente propôs, então? A gente propôs, inicialmente, atendimentos individuais e oficinas de estimulação cognitiva. O que funciona muito bem? As oficinas, que é o que eu vou destacar mais aqui. O atendimento individual, ele é muito especializado. E até o momento, tudo que a gente precisa para fazer ele, que são materiais para fazer diagnóstico, testes, uma equipe multiprofissional,
A gente ainda não tem. A gente tem algumas coisas que são possíveis apoiar de forma mais psicoeducativa, mais informativa. Informar a respeito daquilo, né? Encaminhar talvez para serviços sociais fora da UFO, mas dentro da UFO a gente não tem um serviço individual especializado. E até hoje eu tenho dificuldades em relação a isso realmente acontecer na prática, esse atendimento individualizado como a pessoa precisa, de acordo com as necessidades dela. E precisa ter essa equipe especializada para isso. É um serviço especializado, aí a dificuldade, né, dentro das universidades. E aí aqui eu trago o cartaz das nossas últimas oficinas, que foi desse ano, a gente já encerrou, só para vocês terem, visualizarem o que é a nossa proposta, que tem funcionado muito bem. Vou até dar um zoom aqui. Aqui é um cartaz, né, de cor laranja, que a gente coloca o título de Oficinas de Estimulação Cognitiva 2021, e os temas que a gente trabalhou, que a gente vem trabalhando desde 2019. Atenção, memória, emoções, técnicas de estudo e habilidades sociais. As habilidades sociais, elas foram uma novidade esse ano. Antes a gente trabalhava na última as funções executivas, que são justamente as funções que a gente tem dentro do nosso cérebro para fazer as nossas atividades do dia a dia. Planejamento, organização, tomada de decisão, raciocínio, tudo isso é função executiva. Elas são complexas e são processadas de forma mais elaborada no nosso cérebro. Então, essas funções do dia a dia, organização, planejamento, a gente trabalhava aqui na última. E aí surgiu essa demanda das habilidades sociais, que é exatamente nas relações, principalmente aluno-professor. E aí a gente veio com essa novidade esse ano, e tudo isso aqui, pessoal, a gente tem material que embasa isso daqui, sempre com embasamento científico, e ao mesmo tempo a gente tentou fazer de uma forma lúdica, tranquila e acessível para qualquer pessoa que puder entrar, né, dos materiais. E aí a novidade que é bem legal aqui, que eu e a Leiliane que fizemos esses materiais juntas, a gente tem e-books, que são livros, e a gente gravou esses mesmos e-books, é o mesmo conteúdo em podcasts. Então, a gente tem os áudios de todos os e-books. Para quem aí tem, né, cegueira, baixa visão, a gente quis fazer um material o mais inclusivo possível para poder capilarizar e espalhar. São materiais gratuitos. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar o link deles com vocês. Eu acho que o Carlos já deve ter compartilhado também. Vou compartilhar de novo. Sim, Michele, os áudios estão junto com os e-books. O mesmo link que está lá, os e-books em PDF, embaixo já estão os áudios para fazer download. Deixa eu só ver os comentários aqui para eu poder passar um pouco mais. A Michele falou, o tal do diagnóstico é uma das nossas dificuldades. É a nossa também, Michele. É um problema. Na verdade, minha visão é a seguinte, o diagnóstico, ele é uma solução, ele é um caminho, ele é um direcionamento. Mas o que eu vejo como problema, sinceramente? Ego. As brigas de ego. O meu setor é a referência disso, então eu que sou responsável. Não, é o meu. Não, então você vai trabalhar para mim. Não, então para fazer isso, então é um serviço que é da Paula? Aí fica nessas discussões, porque eu nunca vi gostar de fazer reunião como as universidades gostam. É reunião para isso, é reunião para aquilo, e não decide nada, e não vai para frente. E fica na briga de ego, e de fato o aluno que está precisando está lá, continua precisando, e o diagnóstico não foi feito. Então o diagnóstico é desafiador para todo mundo, tá? Sem o diagnóstico não tem acompanhamento, exatamente, aí não tem o respaldo legal. Solange, como ser beneficiado pelo PNAES se a pessoa tem transtorno no neurodesenvolvimento e tem de estar na Universidade Federal? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Como ser beneficiado pelo PNAES se a pessoa tem de estar na universidade? Solange, se você quiser, pessoas diagnosticadas com transtornos participam de cotas especiais, vagas especiais? Tá. O que acontece? A gente já tem uma adaptação de provas de maior tempo de duração para quem tem TDAH.
Isso já acontece no vestibular. Então, olha só, as coisas estão chegando, estão beirando a universidade já. A gente já tem adaptação para quem tem o déficit de atenção e hiperatividade. Mas o transtorno de aprendizagem, a dislexia, por exemplo, que é um deles, eu não sei te falar exatamente se é garantido já. O TDAH eu tenho certeza que é. E a deficiência intelectual tem apoio, o autismo eu não sei te falar. Em relação ao apoio na prova de vestibular. Em relação a cotas, quem tem autismo pode entrar por cotas, porque é entendido como deficiência, como eu falei no início, tá? Então, quem tem autismo, sim, deficiência intelectual entra por cotas, TDAH não, transtorno de aprendizagem não, transtornos da comunicação também não, porque não são entendidos ainda como deficiência, apesar de ter prejuízos aí para a vida toda. Tá? O Carlos fez um comentário, acho que só em relação ao acesso, daí em diante, Solange, não sei se existe... respondendo a Solange, né? Andréia, é possível deficiência intelectual junto com necessidades especiais? Minha filha tem síndrome de Down e TDAH, tem 15 anos e não consegue a alfabetização, ela é muito rápida. Deficiência intelectual com necessidades especiais, na verdade, as necessidades especiais elas são justamente de pessoas que são fora da curva da normalidade. Tanto para quem tem muita facilidade, que é a superdotação, altas habilidades, quanto para as deficiências. Então, a deficiência intelectual também é entendida como essa necessidade especial. Público externo tem acesso às oficinas? Não, Solange. Então, vou continuar contando as oficinas, que eu acho que eu esclareci essa dúvida. Então, para quem são essas oficinas, pessoal? As oficinas são para os estudantes da UF, para os estudantes da universidade. Não são para os docentes, não são para os técnicos administrativos, é voltado para apoiar a aprendizagem dos estudantes. Qualquer estudante, não só quem tem TDAH, deficiência intelectual, seja o que for. Qualquer estudante. É isso que é legal das oficinas. E ela foi, ao longo de 2019, 20, agora 21, uma demanda crescente de participação dos alunos, porque alcança qualquer estudante, não só estudante PNAES, não só estudante com diagnóstico, mas qualquer estudante que fala, eu preciso melhorar meu desempenho, eu preciso de dicas, de estratégias, porque eu não estou estudando de uma forma efetiva, eu não consigo prestar atenção, mas não necessariamente um transtorno. Pode participar dessas oficinas. Então, elas não são voltadas só para quem tem diagnóstico. É voltada para qualquer estudante que queira participar. E, para mim, é aí que está a inclusão. A inclusão não é só a gente pegar quem é diferente e tratar diferente quem é diferente. A inclusão é dar oportunidades de acordo com as diferenças. A gente dá oportunidades iguais. Tem pessoas que vão ter uma dificuldade leve, tem pessoas que têm transtorno, então eu preciso dar, na medida de quem tem transtorno, mais apoio, mas eu tenho que dar oportunidade para todo mundo. Isso é inclusão. A inclusão é realmente incluir todo mundo, né? Porque a gente tem uma ideia de exclusão da inclusão. Incluir é pegar quem é diferente e tentar fazer alguma coisa com só essas pessoas? Não necessariamente. Então, pensando nisso, as oficinas são para qualquer estudante, respondendo aí a pergunta da Solange, para quem que é o público, né? O Carlos mandou aqui para vocês, no chat, o link aí que tem acesso aos materiais. Tem todos os e-books, eu já vou projetar aqui para vocês para mostrar, tá? Onde que vocês pegam os e-books. Só terminando aqui, então, esse formato das oficinas, que a menina dos meus olhos, que eu gosto muito dessas oficinas, a gente tem uns retornos assim emocionantes dos alunos ao final desse trabalho. Vixe, eu não estou conseguindo passar. Agora foi. A nossa programação, só para vocês terem uma noção do formato, foram 10 oficinas ao longo do ano. O que a gente já experimentou? A gente experimentou 10 oficinas, uma por semana, fechado. Então, quem se inscreveu aqui na primeira tinha que ir até o final. Essa foi a primeira, lá em 2019. Era presencial, antes da pandemia, e a gente começou com uma inscrição presencial de 37 alunos e terminou com 5 no final.
Foi ótimo, 5 no final de semestre, e esses 5 participaram de tudo. Eles foram os 5, assim, exemplares. Foram em tudo, se envolveram, falaram, nossa, por que eu não tive contato com isso antes? Então, foram 5. Né? Enche uma mão. Então, já é uma alegria aí, porque os trabalhos, eu não sei se vocês têm essas mesmas dificuldades de esvaziamento das ações, mas na UF isso acontece muito com as ações de assistência estudantil, o esvaziamento de ações fantásticas, aí a gente tem um esvaziamento, especialmente final de semestre. Então, a gente tem essas características aí do estudante universitário, né? E aí, a gente teve, então, esse primeiro formato, 10 oficinas presenciais, uma por semana, e com os mesmos alunos, fechado. Então, se alguém, a gente estava lá na quinta oficina, alguém queria se inscrever, a gente não fechou as inscrições. A gente, então, 2020, a gente já programa nas próximas, começou a pandemia. O que eu e a Leiliane fizemos? Então, vamos fazer os materiais, que foi a demanda do primeiro grupo. O que o primeiro grupo teve em comum? Os estudantes, esses 5 que participaram, a gente fez uma pesquisa de satisfação com eles e pedimos para eles falar para nós se eles tinham sugestões para o próximo ano, como foi para eles. E a sugestão de todos, eles fizeram essa avaliação sem conversar um com o outro. Todos pediram um produto. Eu queria isso aqui por escrito, uma forma de eu levar para a minha vida. Não só porque vai perder na minha memória, é tanta coisa importante. Eu queria um produto, alguma coisa, um vídeo, uma apostila. Aí a gente, então, foi para 2020 com a ideia do produto das oficinas. Começou a pandemia, a gente ainda naquela, né, não sabia nem entrar numa reunião online direito ainda. O que a gente foi fazer? Então, vamos estudar e vamos montar o material que a gente tanto queria, que os alunos pediram. Foi aí que surgiram os e-books, começo de 2020. Lançamos os e-books, fizemos os podcasts, aí a gente lançou as primeiras oficinas remotas, online, totalmente online. E a gente falou, vamos fazer um piloto. Tudo na assistência estudantil da UF é um piloto primeiro. A gente faz um piloto para depois ver se aquilo funciona. Fizemos, então, 5 em 2020, 5 oficinas, uma de cada tema. Ao invés de 2 de cada tema, a gente fez só uma. E aí a gente viu que funcionou muito bem, os retornos muito bons, manteve a qualidade mesmo online. Na verdade, na minha visão, deu mais alcance para as pessoas, porque pessoas, igual eu falei, a UFO, ela tem alunos em outros campi. Então, vários alunos de outros campi, de outras cidades, puderam participar. Que antes era difícil vir toda semana para Uberlândia só para participar. E aí, então, ficou um pouco mais democratizado esse trabalho. A gente viu que alcançou mais, os retornos foram bons. Aí a gente ampliou agora em 2021. A gente voltou para o formato de 10, mas o que a gente percebeu? Que a gente deveria deixar aberto. As inscrições foram constantes. Se a pessoa quisesse participar só da última, ela podia. Então, foram 10 oficinas, 2 de cada tema. Então, um módulo com 2 oficinas de atenção e aprendizagem. Outro módulo com mais 2 oficinas de memória e aprendizagem. Outro módulo de emoções e aprendizagem. Mais um módulo com 2 oficinas de estratégias de estudos. E o último com 2 sobre habilidades sociais. Então, um total de 10. E se a pessoa quisesse participar de uma, ela participaria. O que a gente percebeu, então? Aí, então, em 2020, aumentou, né, o número de estudantes interessados e participantes até o final. E aí, aqueles 37 que se inscreveram em 2019 foram os 37 constantes de 2020. Então, a gente terminou com 30 e tantos, 40 alunos que participaram de todas. E esse ano a gente terminou com mais de 50 que participaram de todos. Então, só que a gente teve mais de 500 inscrições esse ano. Então, o trabalho vai sendo cada vez mais divulgado, os docentes vão sabendo, vai ajudar a divulgar, os canais aí de comunicação, né, Instagram, da UFO, tudo ajudou muito. Então, mais de 500 inscrições para as 10 oficinas. E funcionou muito bem esse formato. E aí, para o próximo ano, se for para planejar um novo formato, eu manteria o formato de 2021, que eu achei que funcionou bem. Inscrições abertas, 10 oficinas,
e esses temas aí que a gente trabalhou. Vamos ver o chat aqui mais um pouquinho. Camila. Paula, vocês conseguiram comprar teste pela universidade? Como foi o processo? Ixi, Camila, isso daí a gente pano para manga. A gente poderia ficar um dia só falando disso. Até o momento, a gente teve a compra de uma bateria, que é o Neuropsilim. Não sei se a gente tem algum neuropsicólogo aqui com a gente, né, na nossa reunião de hoje. A gente teve a compra desse Neuropsilim, eu comecei a usar ele, porque ele é de uso só presencial. Eu comecei a usar ele, começou a pandemia, foi quando comprou. Só que ele não é suficiente para diagnóstico, né, ele é um rastreamento, uma triagem do funcionamento neuropsicológico. Ele é bem básico. Aí a gente já fez listas de compras de materiais, 3 fornecedores para cada material, sério, umas 20 vezes. E até hoje não compraram. Vai e volta, a compra dá deserta, e não tem quem olha. É uma confusão, sinceramente. Até o momento não temos. E eu tenho minhas dúvidas se a universidade tem interesse em comprar, sinceramente. Mas a necessidade está aí, né? Em algum momento, talvez eles entendam a necessidade. Mas seria muito importante essa compra desses materiais. Mas até o momento foi pedido várias vezes. Tem um último pedido aí de 2021, mas até o momento não. E para fazer remoto, como né, agora que está voltando para o presencial, mas para fazer remoto teria que ser testes adaptados para o remoto. Dos que a gente pediu, nunca mandaram comprar. Esses remotos, né, que você pega só a licença online para fazer com o aluno online, tudo remoto, não. Aí tem agora foi tentada uma parceria com o Instituto de Psicologia, aqui da UFO, para tentar fazer umas compras em conjunto, porque o Instituto sempre faz compras de teste por causa da formação, né, dos alunos. E aí foi tentado agora isso de diferente, e até o momento não tem novidade sobre isso. Mas as compras anteriores, nenhuma. O que me falavam era, Paula, deu deserto. Eu nem sei o que é esse deserto até hoje. Dava deserto. E aí, então, pessoal, já falando um pouco, né, que acaba que eu já vou falando dos desafios à medida que eu vou contando para vocês, aqui eu trago uma imagem de uma adolescente no pôr do sol, tentando pular um abismo. Tem uma montanha na esquerda, um abismo no meio, e ele dando um salto, ele no meio do salto, tentando atravessar. Então, aí é um grande desafio. Neuropsicologia no ensino superior tem muito a contribuir na área de aprendizagem. Eu até mandei um artigo de última hora para o Carlos. Quem tiver a oportunidade de ler depois, é um artigo científico sobre esse tema de memória, aprendizagem no ensino superior, né, com esse embasamento da neuropsicologia. Para vocês entenderem um pouquinho como que o nosso cérebro aprende, como que funciona, né, o nosso cérebro aí para memorizar, para aprender, que parece ser algo automático e simples, mas não é, é um sistema complexo. E esse embasamento ele é muito importante que as pessoas que trabalham na área de educação tenham, para a gente compreender como é um cérebro que funciona dentro da normalidade, né, entre aspas, da normalidade, dentro do esperado, e o que é um cérebro que não funciona dentro do esperado. O quanto o nosso cérebro é complexo e ele precisa de acessar várias áreas ao mesmo tempo para ter uma aprendizagem de fato significativa do nosso aluno, que é o que a gente mais quer, ajudar eles a aprenderem. Então, a neuropsicologia se insere aí, nesse campo de apoio à aprendizagem, independente de diagnóstico. Mas também tem esse olhar especializado para os diagnósticos, a neuropsicologia. Mas qualquer coisa nesses temas de atenção, né, desses processos básicos aí cognitivos, a neuropsicologia ela tem a capacitação científica de dar esse apoio. Eu ia mostrar para vocês, eu tinha esquecido, antes desse slide, deixa eu mostrar para vocês o site que eu abri aqui com os materiais. Só para vocês verem onde que estão os materiais, quem quiser baixar, fazer download. Como eu acho que todo mundo aqui deve saber, os sites das universidades federais têm audiodescrição, tem todo
tem todo um apoio, né, para quem não enxerga, para quem não ouve. Então, é só vocês clicarem, né, na audiodescrição, que acionarem, né? Na verdade, eu não sei exatamente onde que entra, mas eu sei que no site tem, para vocês poderem acessar o que eu vou descrever agora, tá? Do site. Ó, então aqui a gente tem o site, né? Tem da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO, e a gente tem o título Pesquisa Avalia Satisfação sobre o projeto de podcast e e-books. Então, a gente ainda não conseguiu uma aba no site, a gente estava tentando isso recentemente, uma aba no site para só com o nome e-books, a gente ainda não tem, né? Então, esse é o título, ficou como uma notícia os nossos materiais. Mas é aqui dentro dessa notícia, pesquisa, avalia satisfação sobre o projeto de podcast e e-books, é aqui que estão os materiais, tá? Que é o link que o Carlos compartilhou no chat aqui com vocês. Ó, então, a hora que vocês descem aqui, então a gente tem alguns documentos em PDF, apresentação, volume 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha que interessante, o volume 3 de emoções e aprendizagem ficou enorme. Será por quê, né? Nossos estudantes aí, quantos assuntos, quantas demandas emocionais relacionadas à aprendizagem a gente tem. Então, é um material lúdico, tem muitas figuras, tem vídeos, com dicas práticas de como melhorar cada um desses temas para vocês trabalharem aí com os estudantes que vocês atendem. Então, são esses materiais. E embaixo aqui tem os áudios de cada um, né? Que eu falei, os podcasts. E aí, a hora que vocês clicam aqui nos 3 pontinhos aqui de cada áudio, vocês conseguem baixar, ó. Aí é só baixar e escutar cada um, ou pode escutar online. É só clicar aqui também que vocês escutam no site, ou pode baixar para escutar depois. Certo? Então, esse é o site. E aí, pessoal, com tudo isso que eu falei, eu queria passar um vídeo de reflexão para vocês. É um vídeo que não tem audiodescrição, mas depois eu conto um pouquinho sobre o vídeo, tá? Aqui, para quem não conseguir ver. Para a gente refletir um pouquinho e se colocar na pele dessas pessoas que eu estou falando que estão invisíveis ainda no ensino superior. Me avisem se estão ouvindo o áudio do vídeo, tá? Quando eu colocar play, por favor, só um minutinho. Ouvindo, Paula. Tá. Hello, I'd like to open a bank account. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. É um vídeo curto para a gente refletir um pouquinho. É um vídeo que tem... É como se o mundo todo fosse adaptado para as pessoas que são diferentes, têm deficiência, que não são adaptadas ao que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um mundo adaptado a pessoas na média. Para sentar na cadeira, se você for obeso, você tem dificuldade de sentar numa poltrona de avião, sentar na poltrona do ônibus. Então, não é só quem tem deficiência. O mundo é adaptado para quem está na média de altura, na média de peso, na média de inteligência. Se você sair de qualquer uma dessas médias, você vai ter dificuldade aí de se locomover, de se relacionar. E aí o vídeo traz um mundo inteiro adaptado às pessoas que têm deficiência. Então, as pessoas cadeirantes, elas vão e vêm com facilidade, as rampas são adaptadas, a rua é adaptada, o sinaleiro é baixo, é a altura, né? O de pedestre é a altura do cadeirante, todos os livros da biblioteca são em braille. Imagina o mundo inteiro adaptado e a gente que não tem deficiência fosse os diferentes. Como que a gente se sentiria num mundo que não é adaptado para você?
essa é a reflexão que eu queria trazer aqui sobre isso que a gente está falando. Aonde a neuropsicologia se insere, é justamente aí, ajudar a incluir essas pessoas, a facilitar elas a, pelo menos, serem incluídas na aprendizagem. A neuropsicologia se insere principalmente na aprendizagem, mas uma pessoa não precisa só da aprendizagem, apoio à aprendizagem. Uma pessoa que tem deficiência, que tem TDAH, que tem dislexia, né? Tem alguma questão da linguagem, que são os transtornos da comunicação. Então, imagina um mundo para a gente conseguir se colocar um pouquinho no lugar dessas pessoas e entender um pouco das necessidades, o quanto elas precisam de que a gente apoie, de que a gente esteja do lado, de que a gente olhe para suas necessidades e abra caminhos, e não o contrário. Pensando, então, nas ações, né, do como a gente faz isso, quais são as propostas, então eu falei do atendimento individual, falei das oficinas para vocês, e falta só mais uma frente de trabalho, que é a frente mais psicoeducativa, de ações psicoeducativas. Eu vou passar um vídeo para vocês agora, que a gente fez no mês da diversidade. Eu não sei se na Unifesp vocês trabalham com alguma frente dentro da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, de apoio às questões de diversidade sexual, as questões LGBTQ+, né? E aí, todo mês de maio, que é o mês da diversidade, a gente tem ações psicoeducativas, palestras e tudo mais, algumas chamadas, né? Agora, online, a gente fez alguns vídeos, toda a equipe da DIPAI, que é o setor, né, a divisão que eu faço parte, e eu queria passar para vocês o vídeo que eu fiz. Ele tem o áudio, vai dar pelo menos para ouvir. É só eu no vídeo, eu no meio, falando, fazendo algumas reflexões, tá? Então, vou colocar o vídeo aqui para vocês verem uma das ações da neuropsicologia dentro, por exemplo, do mês da diversidade. Como é que a gente vai se inserindo aí nessas ações da PROAI. Nossa, essa pessoa é tão voada. Nossa, parece que essa pessoa tá sempre a 1000 por hora. Que pessoa estranha. Essa pessoa é muito diferente. Ela é esquisita. Nossa, essa pessoa parece que tem preguiça de estudar, não gosta de estudar de jeito nenhum. Você sabia que falas desse tipo podem estar se referindo a pessoas com os transtornos do neurodesenvolvimento? Esse tipo de transtorno, ou esses tipos, né, são transtornos em que a pessoa, como o próprio nome já diz, ela desenvolve o transtorno ao longo do seu desenvolvimento, e são transtornos que a pessoa tem a vida toda, não tem cura, mas tem tratamento, né? É possível dar o apoio adequado e fazer ações de inclusão para que essas pessoas tenham o apoio necessário para que elas possam lidar de formas melhores com os prejuízos que esses transtornos causam, significativos na sua vida, prejuízos especialmente em relação à aprendizagem e às relações sociais. Com o apoio certo e ações de inclusão adequadas, as pessoas podem sim lidar muito bem com esses transtornos e seus prejuízos relacionados. A minha chamada aqui hoje é para que a gente possa aprender a respeitar, e não só aprender, eu acredito que grande parte das pessoas sabe do que se trata o respeito. A minha chamada é decisão. O que você acha da gente decidir a partir de hoje aceitar as diferenças e respeitá-las, ao invés da gente ficar colocando adjetivos pejorativos, ficar falando de coisas que a gente nem sabe da realidade do outro? Que tal a gente ter um pouco mais de tolerância e respeito? Bom, então esse é o vídeo do mês da diversidade, que toda a equipe fez de algum tema. A Leiliane fez uma chamada assim sobre os transtornos mentais dentro do ensino superior. Eu fiz dos transtornos do neurodesenvolvimento, os pedagogos fizeram das questões que eles trabalham, então foram chamadas que tinham a ver com a diversidade e também a questão da inclusão aí, que é o que eu trabalho.
Por nada. Cíntia, eu mandei aqui os links desses vídeos para vocês no chat. Quem quiser salvar, assistir depois, aquele vídeo anterior também, né? Do como seria o mundo aí se fosse com você, né? Você que seria o diferente aí, que teria algum tipo de deficiência, e o mundo todo adaptado para quem é deficiente. Então, eu coloquei os links aí. E para fechar minha fala, que eu estou vendo que eu já passei de 1 hora, né? Agora que eu vi. Só para a gente fechar, para não ficar cansativo, e aí a gente abre aí para os comentários. Então, vou voltar na imagem, né, dos desafios. Então, os desafios são muitos, e, sinceramente, as universidades têm muita potencialidade. Apesar dos cortes orçamentários, eu ainda vejo muita potencialidade. Eu só enxergo potencialidade. Eu acho que até pela minha própria formação, de gostar muito de trabalhar com quem é diferente da normalidade e eu enxergar potencialidade nessas pessoas, eu enxergo potencialidade nesse trabalho com essas pessoas específicas, né, que eu estou falando aqui o tempo todo, nas universidades. Tem muita coisa a ser feita com o que a gente tem na mão ainda. Só que eu tenho, agora eu vou falar de uma experiência pessoal, eu tenho muita dificuldade. Não é eu que tenho, na verdade, eu encontro como obstáculo para atravessar esse abismo as dificuldades nas relações de poder dentro da universidade, porque não depende de mim comprar materiais que eu preciso para trabalhar, porque se dependesse eu já estava com eles há muito tempo. Aí você tem 3 chefes de hierarquia, aí tudo tem que passar pelos 3, aí tem coisa que tem que, além dos 3, ir lá para o reitor, e aí vai para o setor de compras, aí além dos seus 3 chefes, você tem 5 setores. Eu acho muito burocrático, sabe? A forma que funciona as universidades públicas hoje. Acho burocrático, acho lento e acho que falta um pouco de interesse, sinceramente. Isso eu estou falando da minha experiência pessoal. Mas eu vejo muita potencialidade. É o que eu sempre enxerguei. E aí eu sempre tentei fazer, eu e a Leiliane, o que era possível com o que a gente tinha, que no caso era nada. Então, era nada no sentido material, mas a gente tem o nosso conhecimento e nossa mão de obra. Então, a gente propôs ações dentro do nosso braço. E que estão funcionando muito bem. Imagina se tivesse apoio financeiro, onde não ia, né? Então, eu encontro esses obstáculos. Obstáculos de compra do que é necessário, obstáculos de burocratização de processo de compra, que é muito cansativo, obstáculos de tomada de decisão. Então, é muito mais relacional os obstáculos que eu encontro do que a universidade em si, sabe? Essa é a minha visão, né? Minha percepção, Paula, de ser. Da forma que eu vejo no meu cargo de psicóloga, para lidar com propostas de projetos novos, né, de poder apoiar quem ainda não foi apoiado, mas as potencialidades estão aí. As setas, aqui eu coloco uma imagem com setas em várias direções, várias rodovias se entrelaçando, e essas setas apontam inúmeras possibilidades, que é o que eu enxergo, por isso que eu faço, né, e fiz até hoje essa proposta. A proposta sempre foi formalizada, né? Todo ano a gente faz relatórios, mas a gente encontra muitos obstáculos institucionais. Mas potencialidades a gente tem inúmeras. A gente tem a demanda, a gente tem o aluno que precisa, a gente tem a mão de obra especializada. No caso da UF, somos eu e a Leiliane com a especialização de neuropsicologia, que é raro de encontrar dentro da universidade. Então, mas não só nós, né? Só a gente sozinha não consegue, a gente precisa de área médica para fazer um diagnóstico junto, alguém da área médica, os pedagogos que trabalham com a gente, precisaria de fonoaudiólogo, né? Então, a gente precisa de mais pessoas, só a gente sozinho é enfraquecido, mas a gente tem muitas potencialidades, tem muita coisa a ser desenvolvida, a avançar, a fazer com o que a gente tem hoje. Eu vou deixar aqui, então, o meu contato do Instagram, que por lá vocês têm fácil acesso comigo, tem e-mail, tem tudo lá. Quem quiser seguir a minha página é @cognitiva.neuropsi. Lá eu publico só sobre esses temas, né, que a gente conversou aqui, neuropsicologia, a psicoterapia cognitiva comportamental e os assuntos do TDAH, superdotação, autismo, dislexia. Então, eu atuo nessa área aí, fora da UF também.
esse é meu contato para quem quiser seguir, quiser conversar à parte, né? Alguma questão, fica à vontade. Pode me chamar lá no Instagram. Lá tem meu WhatsApp também. E quem quiser um contato mais próximo, tem todos os meus contatos lá. Muito obrigada mais uma vez. E eu estou à disposição para a gente trocar ideia, escutar da experiência de vocês aí, como é que vocês têm lidado com esses diagnósticos, né? Essas pessoas aí dentro da Unifesp, para a gente trocar um pouquinho. Obrigada. Obrigada, Paula. Excelente a sua fala, uma aula, né, para a gente sobre novas possibilidades de atuar nas questões de aprendizagem dentro da universidade, no apoio pedagógico, no apoio psicológico, de forma multiprofissional. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, comentários, pode ir levantando a mão, ou se não quiser abrir o áudio, pode ir colocando as perguntas no chat, eu passo para a Paula. Nós vamos começar aqui, então, Carlos, depois o Marcos e depois a Alessandra. Paula, você prefere fazer em blocos? Os 3 fazem, depois você responde, ou um faz, você já responde, passa para o próximo? Vamos um por vez. Então, tá bom. Carlos, pode começar. Paula, obrigado. Acho que antes de fazer uma pergunta, eu vou mais fazer um relato. Há 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos, quando eu estava na Federal de Uberlândia por conta da pesquisa do meu doutorado, tive a oportunidade de conhecer a Paula quando ela ainda estava, digamos assim, pleiteando, reivindicando, estava num processo de construção, que acho que para além do tema, acho que é no sentido mesmo de agradecimento, acho que dessa inquietação sua e de trazer o tema à tona, assim, acho que essa foi a atividade que a gente teve o maior número de pessoas inscritas, então eu imagino que seja um tema que suscite ainda muitos debates, e aí que vão desde o como a gente faz para poder ajudar os estudantes, e indo mais dentro da neuropsicologia propriamente dita, até talvez essas questões um pouco mais políticas administrativas do como eu resolvo algumas coisas nas nossas instituições. Então eu queria só fazer esse relato, acho que da Paula aí se empenhando há um bom tempo para fazer com que isso começasse a ser discutido, né? Porque eu lembro quando eu estava lá, a gente conversou, até do ponto de vista assim, de bibliografia, pensar um pouco o estudante do ensino superior e aí tentando trazer um pouco para o campo da assistência estudantil, era praticamente um deserto de informações, né? E aí acho que agora já tem alguma coisa. Então é de parabenizar. A pergunta eu acho que é relativamente fácil, talvez embaraçosa, Paula. Mas no sentido de se você toparia, num outro momento, não hoje, a gente fazer tipo como se fosse uma dessas oficinas, mas você faria conosco num sentido de ajudar mesmo para a gente pensar ações nas nossas instituições aqui. Creio que aqui a gente tenha pessoas aí, temos 50 pessoas, 52 aqui, eu creio que a gente tem pelo menos umas 30 instituições aqui, então acho que a minha pergunta é mais essa, e obrigado de novo. A gente tem pessoas de outras instituições aqui? De várias, do Brasil inteiro. Olha, que legal, não sabia, gente. Que coisa mais boa. Para mim é uma honra fazer isso com vocês. Eu vou compartilhar algo pessoal meu com vocês, para vocês entenderem quanto isso é importante para mim. Meu lema de vida é compartilhar conhecimento. Eu acho que conhecimento está aí para ser compartilhado, para ser repassado, para ajudar, é meio até utópico, mas é para transformar o mundo mesmo. Eu acho que o conhecimento ele faz diferença demais quando você fala, por exemplo, uma pessoa com TDAH. Você fala do próprio TDAH com ela, o que envolve, o que não envolve, até onde vai, as potencialidades, você dá esse olhar para a pessoa e conhecimento, gente, isso por si só já é transformador. Então, para mim, é uma honra, e o que eu queria compartilhar pessoalmente é que eu vou solicitar exoneração no próximo ano. Eu vou sair da UFO, mas eu vou continuar nesse tema aí no particular, com todo o gás do mundo, e para mim é um prazer, sempre que vocês quiserem me convidar para falar desse tema, eu vou com o maior prazer pessoalmente, online, do jeito que vocês quiserem, eu estou à disposição. Se quiserem fazer um treinamento, isso capilarizar para o Brasil todo,
É exatamente isso que é o objetivo. É levar para os alunos, é ajudar quem precisa, quem está aí com a roupa invisível. Então, se vocês tiverem interesse, eu já estou dentro. É só, pode contar comigo. Eu treino vocês, se quiser a gente faz as 10 oficinas, eu repasso todas com vocês, eu me comprometo. Eu diria que você está quase contratada já, embora a gente não tenha o dinheiro para Combinado, se quiser fazer pessoalmente, se quiser fazer pessoalmente também, a gente pode combinar. Valeu. Em São Paulo. Marcos, pode fazer sua pergunta. Obrigado, Michele. Eu queria agradecer aí a Paula pela partilha, né, da sua experiência, pela essa sementinha que ela plantou aqui na gente, né? Trouxe aí algumas referências e materiais muito importantes aí para a gente explorar, né, e compreender um pouco esses desafios que a gente enfrenta no nosso trabalho, né? Paula, eu trabalho aqui pertinho de ti, né, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né, no campus Iturama. Fica na outra ponta. Eu não ponta. ouvi, Marcos, onde que é? Federal do Triângulo Mineiro, o FTM. Ah, o FTM, em Uberaba. Isso. E Iturama, que é outra pontinha lá do Pontal do Triângulo, né? Além de Iturama. E um dos desafios que a gente tem enfrentado aqui, Paula, a Michele bem tocou aqui no chat, né, em algum momento, sobre essa questão do diagnóstico, né, você reforçou aí essa dificuldade, né, do diagnóstico, e a gente enfrenta esse mesmo desafio aqui com os nossos alunos, né. E aí eu queria saber contigo, né, dentro da tua experiência, dentro dessa articulação que vocês fazem com a rede pública de saúde, né, qual é essa dinâmica de que se existe, né, essa parceria com a rede pública, né, para tentar conseguir esse atendimento, por exemplo, alunos que precisam de um atendimento individualizado, né, e precisam recorrer à rede pública, se existe alguma parceria, alguma institucionalização dessa parceria junto com a universidade, né, com a Federal de Uberlândia, né, e uma segunda pergunta, né, que é um outro desafio que também que a gente enfrenta é a relação com a família também, né? Porque muitas vezes a família não ajuda a gente a buscar esse diagnóstico, né? Pô, a gente tem todo esse cuidado, essa conversa, né? Esse contato com a família. São poucos alunos, né? Nós estamos no campus pequeno, mas a gente tem que ter essas condições de chegar mais perto da família e tentar fazer essa mediação para a busca desse diagnóstico, né? Então, qual é também a tua experiência em relação a isso, tá? Obrigado. Marcos, qual que é a sua formação? Eu sou pedagogo. Seu cargo é pedagogo. Isso. Um prazer, viu, Marcos? Está aqui do lado, né, de Uberlândia. Todo meu, é sim. Então, em relação à primeira questão, sua pergunta é muito boa. Para onde encaminhar esse aluno? Se as universidades têm esse gargalo, não tem esse apoio ainda, né, institucionalizado, para onde encaminha? E aí a gente tem a questão que a gente ainda não tem para onde encaminhar no SUS. Não tem. O que a gente faz é um meia-boca de encaminha para um PSF, que é o postinho de saúde, encaminha para o psiquiatra da UAI, que aqui chama UAI, né? Unidade de Atendimento Integrado, que é um pronto-socorro, mas não é um hospital de referência como o hospital de clínicas, né? Eu acho que em São Paulo é UPA, se eu não me engano. Não tenho certeza. Então, a mesma ideia da UPA é o UAI aqui, chama UAI. Então, a gente faz esses encaminhamentos e o que funciona? Que é o que funciona, inclusive, na DISAL. A DISAL é o Serviço de Saúde Mental da PROAI daqui. E aí, as psicólogas lá têm a mesma dificuldade. Para onde eu encaminho? Se a rede pública tá sobrecarregada, não faz uma terapia de fato, né, que é o que a pessoa precisa. A gente faz parcerias aqui tem funcionado, a gente fazer parcerias com serviços particulares que cobram valores sociais ou gratuitos. Então, eu tenho aqui em Uberlândia, das pessoas que eu conheço, uma colega neuropsicóloga que faz avaliação neuropsicológica social, sem cobrar nada, uma. Eu não conheço mais nenhuma que faz. E ela faz uma por vez, porque é um serviço caro, né? Demanda muitos testes, uma formação muito específica.
Todos os protocolos que a gente usa de resposta são pagos, então a gente tem um custo mínimo aí por toda avaliação. Demora cerca aí de 10 sessões, uma avaliação de qualidade, 10 sessões de 1 hora cada. Então, muita gente acha que é pegar o teste, você faz ali 1, 2 sessões, pronto, avaliou. Não é assim que funciona. A gente tem que fazer uma boa anamnese, e aí, por causa dessas questões de ser caro, né, no particular, e não ter no SUS, não tem. Eu nunca ouvi falar no Brasil, que é algo que há um bom tempo já me angustia de não ter para onde encaminhar, quem tem demandas secundárias de saúde, que não é nem primária e nem terciária, que a terciária, a demanda terciária é aquela mais grave, com maior complexidade. E tem as primárias, que é uma questão mais de educação e saúde. Então, as secundárias, que é uma psicoterapia, um apoio da fono. Aí, o que a gente tem, por exemplo, no município? 2 fonos para o município inteiro de 700 mil habitantes. É o que a gente tem no SUS, é a nossa realidade aqui hoje. A gente não tem um serviço de referência de fono. Então, é o que a gente vai fazendo? Parcerias e vai tentando mapear quem faz valor social e gratuito. Esse é tipo um efeito colateral de um sistema que não funciona. É o que tem acontecido aqui em Uberlândia, é isso. Então, não tem serviço de referência em Uberlândia, nem na região. É onde é a minha proposta particular, mas eu não sei como que eu vou fazer ainda. É um sonho meu democratizar a neuropsicologia, mas eu ainda não sei como. Eu estou pensando em fazer pelos cursos, sabe? Oferecer conhecimento, mas ainda não sei como. Agora, o atendimento, a avaliação em si, eu também pretendo abrir vaga social gratuita, mas a gente não dá conta da demanda, né? Só eu e uma colega em Uberlândia inteiro. Só a UFO, por exemplo, já ocuparia todas as vagas para o resto da vida, e não seria suficiente. Então, a gente tem aqui, Marcos, para falar que não tem nada de nada no SUS, a gente tem a doutora Nívia, não sei se já ouviu falar, ela é neuropediatra aqui em Uberlândia, e ela era docente, ela não está na docência mais, ela é médica neuropediatra do HC, da UFO aqui. E ela, desde a época do meu doutorado, que ela foi minha orientadora, ela tem um ambulatório, que ela está tentando que se torne um serviço de referência, mas tem as entraves institucionais da mesma forma. Ela fez uma parceria, e aí tipo assim, você pega no chifre do boi sozinha, pelo sonho que você tem, e vai. Aí ela tem parceria com a prefeitura daqui, aí ela, neuropediatra, tem os residentes da psiquiatria que passam lá, pela residência. Tem algumas fonos que um dia ou outro vão no ambulatório, e acho que tinha uma psicopedagoga, se eu não me engano, e a Marina, que é neuropsicóloga, ela vai voluntária. Aí, então, ela tem esse serviço multiprofissional, que ainda não é algo institucionalizado até hoje, mas que dá apoio só para crianças e adolescentes. Aí ela tem, mas também não é portas abertas, você tem que conversar diretamente com ela, né? Uma coisa que ainda não tem um apoio, um financiamento, sabe? Como serviço. Mas funciona também, já é um braço, é alguma coisa aí na infância e adolescência que começou em Uberlândia e ainda está seguindo. Mas, por exemplo, se você for adulto, universitário e precisar, aí a gente tem que dar um jeito na rede particular. Não tem nenhum que eu saiba até o momento, infelizmente. Aí você fez uma outra pergunta, né? Deixa eu lembrar o que foi. Foi do serviço? Foi em relação à família, no caso. É a família, as dificuldades com a família. Quando a gente fala em transtornos, Marcos, que é o que eu tentei diferenciar aqui de uma forma muito rápida, quando a gente fala em transtorno, a gente tem uma pessoa adoecida de uma forma, um grau muito significativo. E junto dessa pessoa existe um ambiente. E quem tem um transtorno desses que eu estou falando aqui, do neurodesenvolvimento, não é só a questão biológica que é disfuncional. É uma questão, geralmente tem as questões ambientais junto. E a família, ela pode ser um desafio, em muitos casos pode ser uma potencialidade, um fator de proteção, né, à pessoa, que a gente sabe que o apoio social é extremamente importante para essas questões, saúde mental, de transtorno do neurodesenvolvimento, mas também pode ser uma grande entrave. E aí, quando você me fala isso, só me vem na cabeça que a família está adoecida junto. E a família também precisa de apoio.
E aí, para diagnosticar para uma família que não quer receber diagnóstico, a gente não tem muito o que fazer, mas tem manejos clínicos para a gente conscientizar, orientar, dar apoio. Agora, fazer por eles, não. Mas eu penso, da forma que você me falou, em família adoecida. Eu vou te dar um exemplo. Um aluno com deficiência intelectual que eu acompanhava na UFO, antes, né, no presencial, antes da pandemia. É deficiente intelectual, e a mãe dava muito mais trabalho para nós do que o aluno, mas muito, assim, pensa em muito trabalho, a nível de Ministério Público, não que ela não tenha o direito, ela tinha o direito. Eu não vejo como um problema pessoas que são questionadoras, que vão atrás, né, porque muitas pessoas veem isso como um problema, não é isso. Mas no sentido de não aceita sugestões, aí eu marcava o atendimento para conversar com ela, ela não comparecia. Aí no dia seguinte estava demandando não sei aonde, falando que não teve apoio. Entendeu? Essa confusão. Aí qual é meu olhar de neuropsicóloga? Ela tem um adoecimento, muitas vezes de saúde mental, por questões dela mesma, que são multifatoriais, mas também para lidar com as questões do próprio filho, que são muitas demandas também. É uma demanda exigente, né? É muita coisa. Então, quando você fala disso, olhe para essa. Minha dica é: olhe para essas famílias primeiro. Essas pessoas estão precisando de mais apoio ainda do que as outras. Porque família que dá muito trabalho, muito resistente, são famílias geralmente adoecidas emocionalmente, relacionalmente, né? Então tem questões aí profundas por trás, viu? Obrigado, Paulo. A Lê, pode fazer sua pergunta, por favor? Oi, gente, boa tarde. Oi, Paula. Tudo bem, minha querida? Obrigada pela partilha. Eu acho que é mais um esclarecimento que eu não sei se eu perdi. Paula, na UFO, os estudantes com TEA ingressam pela reserva de vagas, as cotas de... Não, a minha pergunta é mais esclarecimento, porque aqui na Unifesp, esse ano, eles foram indeferidos, os estudantes com TEA. Então, eu acho que eu perdi. Eu lembro, eu acho que eu perdi você falando, porque aqui esse ano eles foram indeferidos, aí eu queria entender um pouquinho de como tem funcionado aí na UFO, se no edital mudou a lei, enfim, eu vi que mudou, se a gente pode dar uma olhada, porque a gente teve uma experiência aqui eu estou na Unifesp no campus Osasco, trabalho junto com o Carlos, e há 2 anos atrás a gente teve uma estudante que ingressou num curso TEA, ela entrou pela reserva de vagas, só que não era o curso que ela queria, então ela desistiu do curso e relatou para a gente que voltaria quando abrisse um outro curso. Então, 2 anos depois, abriu outro curso e ela tentou ingresso pela reserva de vagas, só que ela foi indeferida. Então, fiquei meio perdida esse ano, assim, e eu não sei se eu não escutei quando você relatou. Ela foi indeferida com qual justificativa? Teve alguma justificativa? Eu não tive acesso à justificativa dela, porque esse ano as nossas matrículas aqui foi online, ela não entrou em contato com a gente no núcleo, né? Mas, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, TEA não está contemplado nas reservas de vagas por deficiência intelectual. Né? Para esclarecer o que a Lê está falando, teve um ano que eu trabalhei na Unifesp e recebi o treinamento para isso, e por esse motivo não me inscrevi mais, né? Ela utiliza apenas a lei de reserva de vagas, e a lei de reserva de vagas especifica claramente deficiência intelectual, né? Então, se a pessoa tem autismo, mas ela é alto funcionamento, ela tem altas habilidades, não entra, né? Então, assim, já na formação a gente questionou e eles falaram que era para indeferir, né? Até o momento é esse o entendimento, que não acompanha, que é só para a lei, só abarca quem é pessoa com déficit cognitivo. Déficit intelectual. Obrigada, Camila. Alessandra,
eu vou contar da minha experiência, do que eu sei, porque eu conheço uma pessoa que trabalha com esses deferimentos ou não aqui na UFO. Eu nunca trabalhei com isso aqui, né? Eu nunca fui do setor, é um setor bem diferente, é outra pró-reitoria, imagino que aí também, mas a pessoa que trabalha, ela é uma professora da psicologia, que é quem participou de uma comissão para elaborar a política de educação especial da UF, né? A gente construiu toda uma política, inclusive os gestores não passaram ela para frente, pra vocês entenderem as entraves. Quando eu falo que eu vejo que é uma questão de ego e tudo, que vai além de nós, né? Infelizmente tem mesmo. Então a política, falaram que é robusta demais. É robusta e tem que rever, tem que ser mais simples. Aí ficou por isso, até o momento. Mas uma das pessoas que participou dessa comissão, dessa elaboração da política, é uma professora da psicologia e participa aí dessa questão de deferimento ou não. E o que ela me trazia de experiência, trazer para nós, da comissão de experiência da área dela? Uma falta de embasamento de quem tentava cotas. Porque, infelizmente, a gente sabe que no Brasil, pelo menos, né, que é onde a gente conhece, as pessoas tentam essas cotas como uma malandragem para conseguir vagas, por exemplo, de medicina, que é muito difícil de entrar. Um exemplo, que é algo que a gente tem a experiência aqui da UFO. Então, por isso, tem que ter embasamento. Das experiências nossas aqui, quando indeferem, é porque a pessoa não tem um laudo, uma avaliação bem feita, que embase a deficiência e o tipo de deficiência que ela tem. Então, uma pessoa com TEA, ela tem que ter alguém que diagnostica e carimba e dá o CID específico, e ela tem que concorrer, pelo que eu estou entendendo que a Camila falou, a cotas talvez no geral, e não para deficiência intelectual, porque TEA não é deficiência intelectual. É outra coisa, é outro diagnóstico. A cota é para deficiência. Geral, né? Geral. É igual aqui, é deficiência. E aí concorre todo mundo, desde cadeirante, deficiência intelectual, TEA. E aí a gente tem, eu inclusive acompanhei um aluno recentemente, até durante a pandemia, que ele tinha ingressado no direito aqui pela cota com TEA. Aí eu não sei te falar exatamente, né, aí o que aconteceu, mas aqui o pessoal pede muito, é bem burocrático, você tem que ter um embasamento do tipo de deficiência, tem que ser laudado, sabe? E não é qualquer tipo de laudo que eles aceitam também, não. Tem toda uma formalidade. Aí não tem divisão de cotas para deficiência física, cotas para deficiência intelectual, cotas para deficiência visual, não tem essas especificações. Não, tem, se eu não me engano, pardos e indígenas, deficientes, negros, escola pública, mas categorias de deficiência, não. Até o momento, mas, assim, não. Dentro das especificações das deficiências, tem, por exemplo, a deficiência intelectual vai ter a definição do que está sendo entendido como deficiência intelectual. Agora você me apertou, viu? Até para saber qual é o laudo, por exemplo, deficiência física aqui, eles pediam um laudo médico e um teste de funcionalidade que a gente está contestando, por exemplo. Deficiência visual, eles têm um atestado do oftalmologista que dá aquele, vamos dizer assim, o grau da deficiência, ou cegueira, ou baixa visão, com aqueles graus. Então, assim, na intelectual, está dizendo, não, a gente pode acessar depois o edital de vocês para dar uma olhada. Isso, só para saber se tem essas especificações, que eu acho que fica até mais claro para a gente dar uma olhada, assim, né? Porque o nosso está bem genérico, bem como a Camila disse, assim, é bem... Então, a estudante, há 2 anos atrás, o laudo servia, e esse ano o laudo não serviu, então foi mais esse... Realmente é estranho, né? Entendeu? A mesma estudante, há 2 anos atrás. Na justiça ela consegue. Era mais esse sentido, assim. Eu vou colocar aqui para você só o que está no site da UFO, só para ficar claro. Olha como está aqui na pessoa com deficiência, que é a cota PCD. Incluem nessa modalidade candidatos que apresentem as seguintes deficiências: visual, cegueira ou baixa visão, deficiência auditiva ou surdez, deficiência física, intelectual, TEA, que é o transtorno do espectro autista, ou deficiência múltipla, de acordo com a lei da pessoa com deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. O candidato tem que preencher um formulário específico lá do edital e tem que ler um edital complementar
das condições, né, da pessoa com deficiência. E também uma resolução que fala da comissão de averiguação, que vai fazer essa averiguação. É necessária a postagem de laudos médicos, exames complementares e, tá vendo? Não é ou. E a avaliação psicopedagógica no caso de deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Então, tem que ter um embasamento dentro disso aqui. Se não apresentou, você pode até ter. Mas se você não apresentou um desses documentos, você fica fora. O que eu sei da UFA é isso. É muito documental. E aí eu tenho minhas críticas a isso, mas é igual eles falaram, eles não têm uma comissão de diagnóstico, eles têm uma comissão de averiguação, é só isso, de documentos. Obrigada, Paula. E depois a gente pode conversar sobre certames deserto, que eu também já passei por isso, eu posso explicar o que é, tá bom? Eu sei o que é, eu falei só como crítica, eu sei o que é. Obrigada, viu? Mas a gente pode conversar depois sim, estou à disposição. Paula, eu queria fazer duas perguntas. Como que é a sua relação, a relação do departamento que você trabalha, do setor que você trabalha, com o apoio pedagógico, se vocês trabalham de forma articulada, se o apoio pedagógico participa dessas oficinas, como que tem sido esse trabalho, né? Você disse que tem aí na UFA um setor que faz da psicologia, deve ser do curso, que faz o atendimento clínico, né? E tem esse que você trabalha, que é mais a psicologia educacional, né? Então, como que vocês trabalham, vocês e pedagogos, e a respeito dessa intervenção por meio de oficinas, né? Se precisa dessa formação específica que você tem em psicologia, em neuropsicologia, para dar conta de oferecer esse ciclo de oficinas, né? Eu acho que o pessoal aqui tem trabalhado muito na perspectiva da autorregulação da aprendizagem, trabalhado com o Gervásio, não sei se você conhece, que é mais da teoria social cognitiva, mas essa proposta que você traz é uma outra possibilidade, mas eu queria saber se precisa ter essa formação específica que você tem para dar conta, né? O Carlos falou, inclusive, da gente poder fazer essa formação, você fazer com a gente todas essas oficinas, que eu acho que seria, nossa, excelente, mas o que você pensa sobre isso, a respeito dessa formação? Gente, as perguntas de vocês são muito boas. Eu estou achando todas ótimas. Sobre a pergunta da formação em si, depois eu quero saber sobre o Gervásio aí, o que ele está propondo, quem é, eu não conheço, e fiquei interessada em saber de outras propostas, né, que pode complementar muito o que a gente faz, independente de onde esteja, né. Conhecimento sempre é bem-vindo. Se vocês puderem me contar um pouquinho. Da formação em si, as oficinas, elas são muito psicoeducativas. Então, eu não vejo necessidade de ser neuropsicólogo especificamente para fazer. Dentro da proposta que eu e a Leiliane fizemos, a gente explora a nossa área, que é o que a gente tem de arroz com feijão. É o que a gente sabe, é o que a gente estuda, né? Tem um embasamento da nossa área. Mas os pedagogos, por exemplo, já respondendo as duas perguntas ao mesmo tempo, a gente tem um trabalho muito próximo, uma relação muito bacana, não só profissional, mas pessoal também. E o que a gente estava fazendo até 2020, esse ano não foi possível por outros motivos, mas até 2020 a gente conseguiu colocar um dos pedagogos para dar uma das oficinas de técnicas de estudos. Aí ele falou de metodologia, né, ativa de outras questões que ele trabalha, um método mais reflexivo de aprendizagem, e aí o Antônio Neto participou conosco, então ele fez essa participação. A ideia, se eu fosse continuar no cargo, a ideia é que a gente evoluísse o trabalho para oficinas multiprofissionais a partir do próximo ano. A ideia é que tivesse esse olhar, continuasse um formato parecido, não só da neuropsicologia, mas a gente incluísse a equipe. E os pedagogos já fazem oficinas pedagógicas. Eles já têm isso muito antes de eu entrar na PROAI, eles já faziam. Então, eles têm esse trabalho coletivo, não só de ir nos cursos a convite, dar palestras, falar dos temas que o pessoal solicita,
mas eles têm também essas oficinas pedagógicas que são muito legais. E não precisa ter formação específica para falar dos temas, não vejo necessidade. É claro que o olhar, eu que sou neuropsicóloga, trabalho com TDAH desde sempre, eu vou ter um olhar para quem está na minha oficina diferente de quem não tem a formação. Mas a execução em si, passar as técnicas, estratégias, eu acho que a gente fazendo um bom treinamento, não precisa de ser neuropsicólogo. Dá para repassar, dá para fazer as atividades, entendeu? E aí a gente poderia experimentar, se vocês toparem, né? Se isso for adiante mesmo, essas ideias, a gente faz a formação, vocês aplicam, e as dificuldades eu fico meio que na retaguarda, a gente falando, fazendo meio que uma assessoria. Tá com dificuldade, não tá? Isso aqui é muito específico, para a próxima vamos rever isso daqui, às vezes com o olhar mais da pedagogia ou de quem está ali à frente. Eu acho que é super válido. Não vejo necessidade de ser neuropsicólogo. Mas, claro, eu vou puxar sardinha para a minha área. Ter psicólogo é sempre bom. Tem que ter um psicólogo aí no meio, ou uma psicóloga. Bacana. Na verdade, a gente fala o Gervásio, a gente está íntimo já do Gervásio, né? Um programa, chama Cartas do Gervásio ao Seu Umbigo, promovendo a aprendizagem na universidade ou no ensino superior, acho. Quem que faz esse programa? O programa foi desenvolvido pelo professor Pedro Rosário, lá de Portugal, e a equipe dele de pesquisa, e foi adaptado para a realidade brasileira pela professora Sueli Polidoro e pela Fernanda Freitas Salgado, lá da Unicamp. Então, é um programa, como eu disse, né, a fundamentação é a teoria social cognitiva, especificamente a autorregulação da aprendizagem, e aí o Gervásio, ele é um calouro, né, ele acabou de ingressar na universidade, e ele vai conversando com o próprio umbigo sobre as dificuldades que ele vai ter. Então, cada carta que ele escreve trata de um conjunto de estratégias de aprendizagem. Ele vai falando, então, sobre gerenciamento do tempo, planejamento, autoavaliação, estratégias de aprendizagem, preparação para as avaliações, resolução de problemas. Então, a carta é ali o instrumento que mobiliza a discussão com os alunos, mas aí tem a proposta das atividades, né? Ela pode ser desenvolvida em ciclos, ou você pode pegar uma carta e trabalhar um grupo de estratégias específicas. Lá na Unicamp eles conseguem fazer em forma de disciplina eletiva, então são 15 encontros, a disciplina já é bem tradicional. E é gratuito esse material, o acesso a isso? A gente tem o PDF em português de Portugal, a gente pode te mandar, e o livro aqui a gente não é gratuito. Tem um livro. O livro, isso, que aí vem a parte da fundamentação teórica, propostas de atividades e tal. Mas a gente tem a versão de Portugal, né? Não tem muito. Depois, se o Carlos puder mandar, viu, Carlos? Eu quero a referência para comprar o livro, o PDF, o que puder compartilhar. E aí a gente já usa em várias universidades. Eu uso aqui na Unifal, tem pessoal do Sul que também usa, mas é um material que a gente conhece bem, até porque a professora Sueli participa bastante das atividades, o pessoal lá da Unicamp e do SAI também, são pedagogas e psicólogas. Legal. Então é uma proposta. Danilo, pode fazer sua pergunta. Ok, obrigado, Michele. Tudo bem, Paula, com você? Tudo bem, Danilo, e você? Bem, primeiramente quero agradecer imensamente aí você ter compartilhado esse conhecimento muito bacana com a gente, tá? Sobre essa questão do ensino superior, meu Deus, como é difícil, né? Conseguir programas legais para trabalhar com qualquer tipo de deficiência. No ensino médio eu já vejo dificuldade, né? No ensino superior ainda mais. Então, assim, é muito legal ter essa questão. E só para me apresentar, para explicar o porquê dessa pergunta, eu sou psicólogo, tá? Eu trabalho na rede pública, eu trabalho especificamente no CAP, Centro de Atenção Psicossocial, aqui no interior de São Paulo. E dentro de uma questão mais específica do TDAH, tem algo que me incomoda bastante. E eu queria saber se isso te incomoda também. Na verdade, é uma curiosidade pessoal, tá?
A gente sabe que nós estamos assim num momento específico, né, do mundo, que o imediatismo ele está muito presente. Todo mundo quer tudo na hora, imediatamente. Ninguém tem muita paciência, né, de esperar as coisas. Então, nós, sem querer, mesmo não tendo o transtorno do neurodesenvolvimento, nós somos meio hiperativos, né, e com um pouco de déficit de atenção associados. Então, nós crescemos aprendendo a ser assim. Ou seja, quem tem realmente um transtorno do neurodesenvolvimento tem, hoje, né, na contemporaneidade, tem muito mais sintomas, talvez, do que uma pessoa que tinha um transtorno do neurodesenvolvimento há tempos atrás, há 10 ou 20 anos atrás, né? E eu vejo que, devido a isso, as pessoas elas acabam buscando muito alguns auxílios, entre aspas, né, mais imediatistas, como, por exemplo, alguns medicamentos ditos fitoterápicos, que nada mais são do que um conjunto de vitaminas e aminoácidos, que realmente, assim, se for ver, tem embasamento teórico, que eles ajudam na sintetização de neurotransmissores, no neurônio, mas que, se for ver, a gente consegue isso através de uma alimentação mais saudável, através de uma alimentação mais bem elaborada, com ômega 3, etc. E também, eles vão buscar isso muitas vezes no uso nocivo de substâncias psicoativas, né, para tentar, a partir do uso, dar uma auxiliada na concentração, na atenção, ou em alguma outra comorbidade que venha a ter como resultante desse TDAH, né? Então, isso eu vejo assim, que é uma vertente, porque eu vejo as queixas que me vêm, sempre tem associado esses imediatismos, isso me incomoda bastante. Eu queria saber de você, no meio universitário, como que se isso te incomoda, se isso aparece, e se sim, o que vocês têm feito para lidar com isso? Muito obrigado, Paula. Obrigada a você, Danilo. Prazer te conhecer, viu, colega aí de profissão. Que cidade que você é, do interior de São Paulo, exatamente? Isso, eu moro em Bauru, no interior de São Paulo, só que eu trabalho no município de Lençóis Paulista, que fica a 30 quilômetros daqui. Tá bom. Então, Danilo, eu tenho alguns incômodos, mas não em relação ao tema em si. Eu tenho incômodos, na verdade, com colegas, com profissionais em relação a esses temas. Porque alguns profissionais falam coisas sem muita propriedade, sem muito embasamento científico. Por exemplo, tem colegas da psicologia que até hoje questionam se existe TDAH. Então, assim, falta de embasamento, aí falam que é uma ciência que serve à indústria farmacêutica, são argumentos muito políticos e pouco embasados. Eu gosto de trabalhar muito com evidências. O que a gente tem de evidências do TDAH? Para fazer porque o que você está me falando como que eu separo o joio do trigo? Como eu faço um bom diagnóstico diferencial? Como eu separo uma ansiedade da modernidade, da tecnologia, da pandemia, de tudo, um adoecimento mental, de uma hiperatividade puramente? Como é que eu faço isso? Com um bom diagnóstico diferencial. E não é qualquer profissional que está habilitado para ter esse bom diagnóstico diferencial. O que a gente tem são profissionais. Por exemplo, você trabalha em CAPES. Eu já trabalhei na prefeitura daqui também, já trabalhei em PSF, já passei por CAPES daqui, na época que eu estava no concurso da prefeitura, e sei como funciona. E sei que tem muitos profissionais, por exemplo, tem alguns médicos clínicos gerais, nas UAIs, por exemplo, daqui, que tem que quebrar o galho e ter o olhar de psiquiatra. E tem que prescrever alguma coisa para alguém que chega em surto na hora do plantão dele. Como que ele vai fazer um bom diagnóstico diferencial se ele não tem formação? Não faz. Mas ele faz o que está dentro do possível dele, naquele momento. Então, para a gente falar de uma ansiedade, um transtorno ansioso, ou uma ansiedade dentro do esperado, talvez até como um traço de personalidade, ou um transtorno de hiperatividade, primeiro que a gente tem que fazer bom diagnóstico. Para fazer um bom diagnóstico, a gente tem critérios. E os critérios não são só de sintomatologia. É aí que os profissionais pecam, na minha visão. Eles pegam sintomas e aí vai virar uma miscelânea, porque eu posso diagnosticar, por exemplo, um superdotado com hiperatividade. Eu peguei uma criança de 4 anos, no particular aqui recente, que a neuropediatra, que não é a minha orientadora doutorada, é uma outra,
fez um diagnóstico de TDAH precoce e estava dando Ritalina para menina de 4 anos. Não tem embasamento científico de medicação nessa idade. Aí é trabalhar com evidência, é com embasamento. Não tem. É comportamental. E para piorar, ela não tem TDAH. E aí eu fui fazer a avaliação neuropsicológica dela. Ela é uma menina superdotada, com quociente intelectual acima de 130, já com 4 aninhos, que questiona, que não aceita qualquer coisa, não para quieta e não é obediente. Isso é uma característica de superdotação. Aí foi diagnosticada com hiperatividade. Por quê? Porque olhou só sintomas, que se confundem mesmo nos quadros. E aí, o que você tem que olhar além de sintoma? Critério de idade, se causa transtorno em 2 ou mais ambientes, transtorno significativo, prejuízo significativo. Não é só, não para quieto. Não para quieto não é hiperatividade. Faz parte da infância não parar quieto. Isso é uma imaturidade cerebral da área motora. Faz parte, gente. Não diagnostiquem crianças que não param quietas. Faz parte. Que bom que elas não param quietas. Isso faz parte. Então, eu acho que é falta de conhecimento, formação, conversar com quem tem esse olhar e olhar para os outros critérios. Aí, o último critério, que é o critério E, diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Você tem que chegar no TDAH depois que você excluiu banana, maçã, bababá, causas orgânicas, tarará, tarará. Você exclui tudo. O TDAH ele é um diagnóstico de exclusão. Aí o que está acontecendo? As pessoas cogitam ele em primeiro lugar. Aí você pega um adulto que toma uma medicação para depressão e ansiedade, que passa lá pelos circuitos que tem a ver com TDAH também, dá atenção. E aí está com um efeito colateral de hiperatividade ou de déficit de atenção. A atenção está funcionando. Não, tem TDAH. Não pode olhar só para sintomas. Entendeu? Diagnóstico bem feito é um diagnóstico que vai muito além de sintoma. Tem que olhar para a história, fazer uma boa anamnese, olhar todos os critérios, excluir um monte de coisas e fazer um diagnóstico multiprofissional. Eu não gosto de fazer diagnóstico sozinho. Eu acho que tem que ter mais um olhar sempre, porque é complexo, é multifatorial. Então, pelo menos 2 ou 3 profissionais olhando para a mesma pessoa, a gente elimina um pouco desses erros de medida. O erro de medida, no caso, é o profissional, né? A gente diminui um pouco isso. Espero que eu tenha respondido, Danilo. Respondeu sim, Paula. Obrigadão, hein? Prazer, viu? Pessoal, alguém mais quer fazer perguntas? A gente está chegando aqui no nosso horário, né? Não tem mais nenhuma pergunta no chat. Se eu tiver perdido, alguém colocou pergunta no chat e eu não vi, por favor, reenvie, mas pelo que eu fui acompanhando aqui, eu acho que não tinha nenhuma outra pergunta. Paula, novamente, agradeço em nome do LAPS pela sua participação, por trazer para a gente outras possibilidades, né, que a gente pode agregar. Eu acho que a gente tem trabalhado muito nesse sentido, de agregar o que a gente tem da nossa formação inicial na pedagogia, na psicologia, que não traz essa abordagem para atuação com estudantes do ensino superior, mas que traz uma formação geral, né, de qualidade. Então, a gente, sem dúvida, tem fundamentação para agregar nas nossas práticas, e a gente tem estudado continuamente para dar conta dessa nova atuação para muitos de nós que chegaram aí a partir de 2008, com força a partir de 2010, sem experiência no ensino superior, sem tradição no país de serviços de apoio ao estudante. Então, a gente está construindo esse caminho, a gente está construindo essa identidade, né, fazendo o que você fez aí na UFO, né? Se não tem, então vamos fazer, e hoje você contribuiu, sem dúvida, para essa nossa caminhada aqui com mais conhecimento. Então, a Paula foi deixando aí, o Carlos foi colocando no chat o link dos vídeos, o link lá da UFO com os materiais. Paula, vou deixar o tempo para você finalizar. Agradeço a todas e todos que participaram hoje. A lista de presença é feita
automaticamente pelo Google, então, por favor, quem não se inscreveu, se inscreva para receber o certificado. Carlos, coloca mais uma vez, por favor, o link aí das inscrições. Muito obrigada, pessoal. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que 2022 nós estejamos aqui de novo. A proposta do curso está caminhando, então em janeiro a gente vai ter novidades e eu espero que vocês passem aí em segurança, com saúde, com as pessoas que vocês amam, tá bom? Foi muito bom passar esse ano aqui trabalhando com vocês. Paula, fica à vontade. Muito obrigada mais uma vez. Para mim foi um prazer enorme, igual eu falei no início, né? O convite que o Carlos fez e continua à disposição se vocês quiserem fazer alguma coisa ano que vem, a gente conversa, tá bom? Muito obrigada, Feliz Natal, um ano novo próspero, que seja um ano novo melhor para todos nós, se Deus quiser. Né? Que foram anos difíceis aí, 2020 e 2021, acho que para todo mundo. E desejo aí boas festas para todo mundo também. Muito obrigada. Tchau, gente. Um abraço.